Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Então, se Deus é por nós, quem? Quem será contra nós? Um barbudinho será contra nós? Quem quer que seja, simples mortal, humano, pecador. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um ser espiritual caído? Um espírito maligno? Diabo, Satanás? Se Deus é por nós, Deus é por você? Deus é por mim. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Pode estar o mundo inteiro contra mim. Só que eu e aquele que está comigo é maioria. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu te pergunto, se Deus é com você, quem será contra você? Se Deus é pelo Brasil, quem será contra o Brasil? Por que tanto medo? Não tenha medo. Não temas. Deus é conosco, Deus é contigo, Deus é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Já perdi a conta de quantas vezes eu falei. E por que tanto medo? O seu medo e o medo de muitos provam na prática a falta de confiança. Confiança em quem? Naquele que é para ser com você, que você diz que é com você, Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O medo. O medo que na prática confirma a falta de confiança. Veja bem, irmão, eu confio em Deus, tá? E por que tá com tanto medo? Quando você pega um táxi, um ônibus, quando você viaja de trem, você confia que o motorista, o operador, sabe pilotar, conduzir o veículo? Ou você fica lá na cabine do piloto do avião, dando as instruções para ele, ensinando o caminho? Quando você entra no ônibus, a sua parte qual que é? Lê o itinerário, para onde ele vai. Você entra, paga a condução, senta e aguarda chegar no ponto para descer. Por quê? Porque você confia no condutor, no motorista do ônibus. Avião, trem, metrô, sei lá, táxi, Uber. Porque você confia, não precisa você ficar lá no pé do volante falando pro motorista, entra à direita, entra à esquerda, vai reto, ao semáforo, ao carro, à moto. Não. Porque você confia que tá ali um profissional. Você não precisa ficar instruindo ele no que ele deve fazer. E Deus? Muitos vão dizer que Deus está no controle. Que Deus controla todas as situações. Que Deus está em tudo. Tudo bem. É verdade. Mas é uma verdade externa ou uma verdade interna? Ah, irmão, veja bem, Deus está no barco. Tá, e por que tanto medo se ele está no barco? Ah, a tempestade está grande, ele está junto com você no barco no meio do mar. E por que tanto medo? Medo terrível. Lembra do que Jó disse? Aquilo que eu temia me sobreveio. Cuidado com o medo. O medo atrai aquilo que você teme. É inevitável. Quanto mais medo você tem de uma coisa, muito mais probabilidade dela acontecer. Então, para de medo. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
E operando Deus, quem impedirá? Quem? Quem? Eu? Impedirei o agir de Deus? Não, de jeito nenhum. Você vai impedir o agir de Deus na vida de alguém, na nossa nação? Alguém vai impedir o propósito de Deus? Ninguém. Ninguém, absolutamente. Então, chego à conclusão que o nosso medo, ele é vão. O nosso medo é perca de tempo. É um investimento sem retorno. Medo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir o agir de Deus. E Deus, irmãos, eu gostando ou não, você gostando ou não, Ele vai fazer do jeito dele. Porque Ele faz do jeito que Ele quiser. Deus, Ele faz do jeito que Ele quiser. É simples desse jeito. Você crê nisso? Você crê que Deus faz do jeito dele? Retornando aqui. Quem impedirá o agir de Deus? Ninguém. Porque Ele faz e vai continuar fazendo do jeito que Ele achar que tem que fazer. Que aliás, Deus não acha. Ele faz na certeza do que Ele quer fazer. Quer uma prova disso? Vamos ler aqui em Jeremias capítulo 27. Jeremias capítulo 27. Eu acho que eu vou ler aqui, irmão. Vamos ver aqui. Jeremias 27, a partir do versículo 1. Jeremias aconselha submissão ao rei da Babilônia. É a epígrafe que está nessa Bíblia. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim me disse o Senhor: Faze uns grilhões e jugos, e põe-nos no pescoço. Envia-os ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pela mão dos mensageiros que vêm a Jerusalém, a ter com Zedequias, rei de Judá. E lhes ordenará que digam aos seus senhores: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Assim direis aos vossos senhores. O Senhor dizendo agora no versículo 5: Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com meu grande poder e com meu braço estendido, e a dou a quem é reto aos meus olhos. E agora eu entreguei todas estas coisas na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. E ainda até os animais do campo lhe dei para que sirvam. E todas as nações servirão a ele, e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia, a essa nação castigarei com espada, e com fome, e com peste, diz o Senhor, até que a consuma pela sua mão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Deus, Ele faz. Deus, Ele dá a quem Ele quiser, conforme a vontade dEle. E a dou a quem é reto aos meus olhos. Ou seja, Deus faz do jeito que Ele quiser. Sabe o que eu acho interessante aqui? Um homem, um monarca babilônico, de nome Nabucodonosor. Deus chama ele de servo, meu servo. Não que ele seja vamos dizer, um crente convertido ao evangelho. Não. Aqui é no sentido dele ser
uma ferramenta na mão do Senhor. Dele ser uma ferramenta mesmo. Dele ser usado para um propósito. Nabucodonosor. Claramente nós vemos nessa leitura que foi Deus quem levantou Nabucodonosor para levar Israel em cativeiro, para prender. Lembra lá em Daniel? Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou cativeiro Israel. Daniel e aqueles jovens, e muitos com medo, porque Deus ele faz e vai continuar fazendo do jeito que Ele quiser. A palavra de Deus é lei para nós. Ela é espiritual. No mundo existem leis. Aqui o Senhor está dando aqui um aconselhamento para que os povos estejam submissos ao rei da Babilônia, porque foi Deus quem levantou, e devem estar submissos. O apóstolo Paulo escreveu sobre submissão às autoridades e diz que nenhuma autoridade, quer dizer, que toda autoridade ela foi instituída por Deus e que nós devemos estar sujeitos às autoridades. Nosso Brasil tem uma legislação? Tem uma legislação. Tem os seus códigos. E Deus, irmãos, Ele não vai ferir as leis do homem, porque as leis do homem, elas são baseadas na lei de Deus. Você sabia disso? Por exemplo, uma lei que baseia-se na lei de Deus. Só um minuto, irmãos, vou pegar ali o livro ali, o código. Tô aqui, irmãos, com o código, com o Vadimécum. Já separei aqui. Vou dar um exemplo aqui. Êxodo capítulo 20, onde estão os mandamentos. Os 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20. Tem lá o versículo escrito: não matarás. É a lei de Deus. Não se deve matar, não pode matar, porque é crime diante de Deus. E diante dos homens também é crime. Quer ver só? Artigo 121. Matar alguém, assassinato, é crime. Código Penal. Crimes contra a pessoa. Homicídio, matar alguém, pena, reclusão, ou seja, cadeia, de 6 meses a 20 anos. E aqui no decorrer aqui do texto vão ter várias modalidades aqui de assassinato, que é crime diante de Deus e é crime também diante dos homens. Artigo 121, matar alguém, homicídio simples, homicídio qualificado, que eu não vou dar aqui os detalhes, né, irmão? Não vou consumir muito tempo. Aí tem aqui também o feminicídio, crime contra a mulher, homicídio culposo, tudo passível de pena, e infanticídio, que é matar o próprio filho durante o parto ou após o parto. Aí aqui também trata como assassinato alguns tipos de aborto, aborto provocado pela gestante com seus consentimentos, não sendo por um médico. Tem aqui aborto provocado por terceiro e assim por diante, né, irmãos?
Tem aqui também Aqui é outro artigo também que vai falar sobre aborto, mas eu não quero entrar nesse mérito aqui não, mas aqui é tratado também como assassinato. Tem aquelas cláusulas lá do aborto mediante estupro e tal, e aí, né, irmãos, eu não quero entrar nesse mérito aqui não, mas eu estou usando aqui apenas como exemplo aqui, porque eu entrei no assunto de leis, né? Leis. Então, a lei do homem teve base aí, como base a lei de Deus, a Bíblia. Não matarás, não roubarás, não furtarás, né? Não levantar falso testemunho contra o teu próximo. E tudo isso você vai ver lá no Código Penal, que são crimes. Você levantar falso testemunho contra alguém. Difamação, injúria, calúnia. Tornam-se crimes, mas que a lei dos homens foi baseada na lei de Deus. E Deus não vai permitir que seja ferido as leis do homem. Porque em Deus não há confusão. Aí eu volto lá para o início dessa fala. Por que tanto medo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Ele, quem impedirá? Ninguém vai impedir o agir de Deus. É Deus quem levanta o inimigo. É Deus que levanta o rei Nabucodonosor para levar a terra em cativeiro. O próprio Daniel e aqueles jovens. Operando Deus, quem impedirá? Deus não impediu que eles fossem lançados na cova dos leões. Porque Deus deu livramento, não foi fora. Deus não deu livramento da cova. Deus deu livramento na cova. Não foi da cova, foi na cova. Deus deu livramento dentro da cova. Deus não livrou aqueles 3 jovens da fornalha de fogo ardente. Deus deu livramento na fornalha de fogo ardente. Onde o próprio rei Nabucodonosor deu ordem que fosse lançado 3. E quando ele olhou tinha 4. E até então ele não tinha entendido nada. Peraí, mas eu lancei 3, como é que tem 4? Cantando e dançando, louvando a Deus, adorando a Deus. Foi quando ele reconheceu. Quando aqueles 3 jovens saíram do fogo, sem queimadura, sem ao menos cheiro de fumaça. Fique tranquilo, meu irmão, minha irmã. Deus tem jeito para tudo. Nós não temos jeito para tudo. Pelo contrário, se a gente pudesse, a gente piorava o que já não está tão bom. Mas como nós usamos como ditado que Deus tem o controle de tudo, porque é apenas um ditado. Porque se eu repito isso e não tenho fé e confiança, torna-se apenas um ditado. Uma frase decorada. Ah, Deus está no controle de tudo. Tá bom, é óbvio. Mas se Deus está no controle de tudo, para de medo. Tudo bem que a gente não gostaria que algumas coisas acontecessem. Mas não é questão de querer. Se é o propósito de Deus, vai acontecer. Mas é a nossa fé? Onde é que está a nossa fé? Tanto medo, tanto receio. Muitas vezes queremos impedir o agir de Deus. E quem vai impedir o agir de Deus? Porque Deus ele vai fazer do jeito que Ele tem que fazer. Ele vai fazer, ainda mais se Ele prometeu. Se Ele prometeu, aí que Ele vai fazer mesmo. Aquieta tua alma, aquieta teu coração. Estai de pé e calai-vos. Nós veremos as maravilhas que o Senhor vai fazer. Nabucodonosor, impiedoso, implacável, mas nós não queremos entender. Eu não sei se é por falta de capacidade cognitiva ou se é por negligência mesmo, por não querer entender, mas nós não entendemos. Nós queremos dar ordem a Deus como Ele tem que fazer. Muitas vezes nós queremos ensinar a Deus como é que Ele tem que trabalhar. Muitas vezes nós queremos ensinar a Deus como é que Ele deve agir. Quem poderá dar conselhos a Deus?
Quem foi que aconselhou Deus no princípio de tudo? Será que tinha alguém que disse para Deus: ó Deus, o Senhor vai falar assim, haja luz. Tá bom, eu vou dizer haja luz e haverá luz. Não tinha ninguém para dar esse conselho para Deus. Porque Ele é e vai continuar sendo. Não há ninguém que possa aconselhá-lo. Ele é Deus. Ele faz, tanto quanto também Ele desfaz. É Ele que levanta reis, príncipes, governadores. E é Ele que abate na hora dele. Na hora que Ele apraz. É como nós falamos, na hora que der na telha dele, Ele vai fazer. Ah, eu não quero mais assim, acabou. É até aqui. Nabucodonosor, você vai só até aqui. Até aqui, ó. O seu limite é aqui. O diabo tem livre-arbítrio? Não, não tem. Ele tem limites. E quando Deus determina um limite, é até aqui, só. Ó diabo, tá vendo Jó? Homem íntegro e reto. Você pode fazer algumas coisas, menos isso. Você não vai tocar na vida dele. Foi colocado um limite. O diabo não pode fazer o que quer. Senaqueribe, você tem um limite. É só até aqui, Senaqueribe. É só até aqui. Foi Deus que levantou Senaqueribe para afrontar Israel e colocar cativeiro muitas cidades. Nabucodonosor, você é até aqui. É só até aqui, mais nada. Eu, meu servo, vou apenas te usar. E meu nome será glorificado às suas custas, Nabucodonosor. E meu nome será glorificado através de você, Senaqueribe. Você lembra de Faraó do Egito? E meu nome será glorificado às custas de Faraó. Porque era Deus que amolecia e endurecia o coração de Faraó. E por que tanto medo? Ah, parecia que estava tudo perdido naquele tempo. Piairote, o povo, fugindo do cativeiro do Egito, chegou num beco sem saída. E o povo morrendo de medo, colocando Moisés na parede. E agora, Moisés? Saímos do Egito para morrer aqui nesse lugar? O mar na frente, duas montanhas, uma de cada lado, e Faraó atrás nos perseguindo. Ele vai nos capturar de volta e vai nos levar preso novamente, cativeiro. Está calado e vede o grande livramento do Senhor. Porque Deus faz, irmão. Ele fez, está na história. Só que a Bíblia também diz que Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será para sempre. E o impossível que parecia para os homens, aconteceu o quê? Abriu o mar vermelho e o povo passou com o pé enxuto. Aquela grande multidão passou em pé enxuto. E o inimigo ficou afogado. Carro, cavaleiro, cavalo, tudo. Soldado, todo mundo afogado. E o povo passou tudo. Do outro lado cantaram o hino da vitória. Senaqueribe, chegou o limite dele, ó, é só até aqui. Deus enviou um único anjo, matou 185 mil numa única noite, mas deixou Senaqueribe vivo para ele ver o grande poder de Deus e saber que ele só podia operar até aquele momento ali. Foi embora, voltou para Nínive e foi morto pelos próprios filhos. Nabucodonosor, chegou o limite dele. Foi Deus que levantou ele para colocar Israel em cativeiro. Só até um limite. Foi castigado. A mão de Deus pesou sobre ele. Calma, irmão, calma, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar na vida das pessoas. Por que tanto medo? Deixa Deus trabalhar, irmão, fica tranquilo. Poupa sua mente de preocupações. Poupa seu coração de infarto. Poupa o seu dedinho de ficar mandando mensagem terrorista. A propagação do medo. Para de discussão tola por conta do medo. Por causa das opiniões. Para com o discurso do ódio. Deixa Deus trabalhar, meu irmão. Deixa Deus trabalhar, minha irmã. Deus não perdeu o controle, não.
Deus ainda está no controle de todas as situações. Para de medo. Chegou um dia que a mão de Deus pesou sobre Nabucodonosor. Ele ficou a aparência de um bicho do mato. Ficou muito tempo, irmão. Muito tempo ali, parecendo um bicho. Até reconhecer verdadeiramente o Deus verdadeiro, o Deus Altíssimo. Ele ficou nessa situação lamentável até ele dar glória a Deus. Até ele reconhecer que não há outro Deus, a não ser o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E é nessa palavra que eu creio. É nesse evangelho e é nesse Deus que eu confio. Para de medo, irmãos. Para de briga, para de discussão. Vamos amar mais. Vamos ter fé e esperança na conversão do ímpio. O evangelho que liberta. O evangelho que cura. O evangelho do Senhor Jesus que salva. Que faz um ímpio se tornar um justificado. Faz do homem ruim ser um homem bom. Faz da mulher ruim ser uma mulher boa. Mas esse medo todo nosso tem um motivo para nós cristãos. Um dos motivos do porquê nós estamos nessa aflição toda. Não éramos para estar dessa forma, mas estamos. E por que o mundo nos odeia tanto? Apesar de estar escrito no Sermão do Monte que seríamos odiados por muitos. É porque nós não ganhamos o mundo pelo Evangelho. É porque a missão, a obra missionária, foi deixada de lado e vai continuar sendo deixada de lado. O ID. ID por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós não fizemos isso. Até o dia de hoje. Século 21. Fim do ano de 2022. Nós não pregamos o Evangelho a toda criatura. E muitos aí defendendo questões antibíblicas. Por quê? Porque eles não sabem. Nós que sabemos não pregamos. Ah, mas ninguém quer assumir essa culpa. Nós cristãos não queremos assumir essa culpa. Muitos não sabem o Evangelho, irmão. A culpa é minha e sua. Porque a gente frequenta a igreja e a gente fica obeso espiritual. Porque a gente vai para a igreja só se alimentar. Come, fica obeso espiritual, fica gorducho espiritual e não compartilha com o próximo. Nós não fazemos obra missionária. Onde foi parar os nossos cultos de missões? Onde foram parar os nossos donativos para missões? Não, nossos donativos, nossos dízimos é só para aumentar a igreja, para construir templo. Nossos dízimos é só para pagar a conta de luz e de água. Nossas ofertas, nossos votos é só para fazer grandes eventos que não frutificam em nada. E nós investimos mais na coisa da terra do que no patrimônio espiritual. E o que nós apresentaremos ao Senhor naquele grande dia? Os templos que nós fizemos? As contas que nós pagamos? Ou as almas que foram salvas através de nós? Através da nossa pregação? Que aliás não é nossa, é a pregação do Senhor Jesus através de nós. Mas não, foi esquecido e nós não queremos assumir essa culpa do porquê que o Brasil está desse jeito. Muitos defendendo questões completamente antibíblicas. Nós temos o conhecimento bíblico, mas o povo não tem. O povo não tem, irmãos. Mas nós odiamos o mundo. Assim como o mundo também nos odeia. Mas por que o mundo nos odeia? Porque nós somos arrogantes. Nós somos prepotentes. Eu vou dizer aqui, meu irmãozinho. Todo mundo é muita gente. Por que muitos, vou dar um exemplo aqui. Por que muitos católicos odeiam os crentes? Porque nós somos isso que eu falei anteriormente. Nós, que eu digo, no geral. Nós nos achamos muito superiores aos católicos. Como se nós fôssemos os únicos que vai morar no céu. A mesma coisa é o mundo, irmãos. Por quê? Porque nós não amamos. Se amamos o próximo, é no amor condicional.
Nós não amamos com amor incondicional, porque nós fazemos acepção de pessoas. Nós só amamos quem a gente quer amar. Nós só amamos a nossos amigos. Nós não amamos o nosso inimigo. Na verdade, nós queremos matar o nosso inimigo. Na verdade, nós queremos que o nosso inimigo se dê muito mal mesmo. Não, aquele barbudinho tem que se dar muito mal. A mão de Deus tem que pesar sobre ele. A balança de Deus é justa. Cuidado, irmão. Cuidado para você não ir para a balança. Cuidado para a mão de Deus não pesar sobre a tua vida. Aqui em Jeremias capítulo 27, Jeremias o profeta está anunciando aqui o cativeiro babilônico. E é para todo mundo estar sujeito ao rei da Babilônia. Se não tiver sujeito, quem não se submeter ao rei Nabucodonosor, vai acontecer isso aqui, ó. Todas as nações servirão a ele. Todos. Filho, filha, filho do seu filho, até que venha o tempo é de Deus. Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para todas as coisas. Todas as coisas, absolutamente todas as coisas. E se alguma nação e reino não servirem Nabucodonosor, e não puserem seu pescoço debaixo da servidão, que foi eu que coloquei, foi eu que levantei Nabucodonosor, rei da Babilônia, se essa nação não se submeter a ele, eu castigarei. Deus castigará. É a palavra do Senhor. Eu castigarei com espada, eu castigarei com fome, eu castigarei com peste, diz o Senhor, até que a consuma pela sua mão. Dê ouvido ao profeta de Deus, que era para o povo ter dado ouvidos, que aconteceu exatamente. Ah, mas a gente gostaria muito que não acontecesse, irmãos. Fica tranquilo, irmãos. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Ô irmão, mas se você quer que aconteça, não, sinceramente, eu não gostaria, eu não queria que acontecesse o que parece que vai acontecer. Mas eu não tenho querer. O que eu tenho que fazer? Se Deus está levantando Nabucodonosor na nossa geração, o que eu tenho que fazer? Me submeter à autoridade que Deus levantou. Não importa seja boa ou ruim, foi Deus que levantou. Se Deus levantar Senaqueribe, vai ter que se sujeitar a Senaqueribe e as leis que ele fizer. Só não vou esquecer da lei de Deus, a nossa lei de fé. Mas vou ter que estar submisso à autoridade. Se Deus levantar Faraó de novo, e quem quer que seja, uma autoridade, eu vou ter que estar submisso à autoridade. E aí eu vou ter que fazer o maior desafio para nós: orar pelos inimigos. E na hora que Nabucodonosor, aqui metaforicamente, na hora que Nabucodonosor estiver com fome e eu estiver passando por ele, como na passagem do bom samaritano, se ele estiver machucado, for assaltado no estado de quase morto, eu mesmo talvez odiando Nabucodonosor, eu vou ter que ajudá-lo, vou ter que atar suas feridas. Se ele estiver com fome, eu vou ter que dar de comida para ele. Se ele estiver com sede, eu vou ter que dar água para ele. Se ele estiver nu, com frio, eu vou ter que vestir ele, embora eu não goste dele. Aí que está o maior desafio para nós. A prova vem para todo mundo, a prova veio para muitos em toda a Bíblia. Mas Tiago escreveu e disse e escreveu: tendes grande alegria quando passardes por muitas provações. Como se alegrar na prova? Sabendo que Deus tem um controle de tudo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas quem vai passar na prova? Quando você estudava, quando eu estudava, tinha lá o quadro negro. Passar matéria para fazer a prova depois, para me estudar. Eu estudava toda aquela matéria, copiava no caderno e estudava. Para chegar no dia da prova, eu ser aprovado diante do ensinamento.
E essa prova que nós vamos passar, estamos passando, quantos estão sendo reprovados? Pensa você. Você está sendo aprovado ou você está sendo reprovado? E quantos ainda serão reprovados? Com nota negativa, menos que 0. Então, irmãos, o que fica para nós agora? Se servir para acalmar o teu coração, o nosso coração. Calma. Deus está no controle. O que tiver que ser, será. O que tiver que ser, será, e ninguém vai impedir. Porque agindo Deus, quem impedirá? Tá aí. Deus faz e vai continuar fazendo do jeito e da forma que lhe apraz. O que importa para nós? Nos sujeitarmos. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Resiste ao diabo, ele fugirá de vós. Vamos continuar, irmãos, comunhão com Deus, lançando fora todo o medo. Continuar confiando que Deus, ele é soberano. A Deus todo poder, honra, glória e majestade, e que nada, absolutamente nada, foge do controle dele. Amém? Glória a Deus. Espero que essa mensagem acalme o teu coração. Amém? Dependendo da situação que você esteja passando na sua saúde, família, até mesmo no nosso Brasil ou o mundo, vamos ficar tranquilo, sabendo que Deus, ele ainda está no controle e vai permanecer no controle. Amém? Onde você estiver, erga sua mão e receba a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja sempre convosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Você que crer disso, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Tenha um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. No nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.